Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar um conteúdo do livro didático. Está lá na página 73, certo? Então, vou orientar vocês por aqui. Uma atividade bem simples, apenas duas questãozinhas básicas, porém, requer uma leitura mais detalhada do texto, certo? Bom, então, assim, o nosso conteúdo de hoje é leitura e compreensão de texto. Nós iremos ler um romance, o gênero textual é um romance. O romance é um gênero textual narrativo, né? Faz parte da família do conto, porém é um pouco mais longo, envolve personagem. Geralmente o romance vai estar desenvolvido através de um drama, né? Ou um drama amoroso, ou vice-versa, entre as personagens. O romance, ele é um romance de Viriato Correia, autor, chamado A Escola da Vida. Está lá na página 73. Ok? Objetivo: ler e compreender texto narrativo, observando a estrutura, onde aconteceu, né? Quais são os personagens envolvidos, qual é o conflito da história. Então, o texto narrativo ele passa por esses momentos, ok? Na aula de hoje, iremos fazer a leitura e compreensão do texto, A Escola da Vida, está lá na página 73, de Viriato Correia, o autor. Vocês vão assistir esse vídeo por aqui, né? Fazer a leitura do texto, na página 73, iniciando na 73 e vai para 75. A atividade de vocês irão copiar e resolver as questões 4 e 5, apenas duas questãozinhas. Vocês podem colocar como primeira e segunda questão, ok? Está lá na página 75 e 76. Eu trouxe aqui o texto, vou fazer uma leitura do texto para vocês. Vocês, antes de fazer o exercício, leia novamente o texto para que possa fazer uma boa compreensão. Vamos lá. A Escola da Vida. Para quem já tivesse visto o mundo, a vila do Croatá devia ser feia, atrasada e pobre. Mas para mim, que tinha vindo da pequeninice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. As 4 ou 5 ruas, com a maioria de casas de telha, os 3 ou 4 sobradinhos, as casas comerciais, sempre cheias de mercadorias e de gente, as missas aos domingos, a banda de música de 10 figuras, as procissões de raro em raro, eram novidades que me deixaram maravilhado. A igreja, acanhadinha e velha, onde os morcegos voejavam, tinha aos meus olhos um esplendor estonteante. A casa da câmara, acaçapada e pesadona, com o vasto salão onde às vezes se realizavam festas, parecia-me um palácio. O que mais me encantou foi a escola. Quando chegamos à vila, já havia acabado as férias, durante os 15 dias em que fiquei em casa curando-me das febres. Eu via da janela as crianças passarem em grandes bandos, a hora em que terminavam as aulas. A vontade de ficar bom para misturar-me com aquelas meninadas alegre apressou a minha cura. A escola funcionava num velho casarão de vastas salas, que devia ter mais de meio século. Quando lá entrei no primeiro dia, levado pela mão do meu pai, senti no peito o coração bater jubilosamente. Dona Janoca, a diretora, recebeu-me com carinho com que se recebe um filho. Os meninos e as meninas que me viram chegar olharam-me risonhamente, como se já tivesse brincado comigo. Eu que vinha do duro rigor da escola do povoado, de alunos tristes e de professor carrancudo, tive um imenso consolo na alma. A escola da vila era diferente da escolinha do povoado, como o dia é da noite. Dona Janoca tinha vindo da capital,
onde aprendera a ensinar crianças. Era uma senhora de 35 anos, cheia de corpo, simpática, dessas simpatias que nos invadem o coração sem pedir licença. Havia nas suas maneiras suaves em que, de tanta ternura que nós, às vezes, a julgávamos nossa mãe. A sua voz era doce, dessas vozes que nunca se alteram e que mais doces se tornam quando fazem alguma censura. Mostrava sem querer um grande entusiasmo pela profissão de educadora. Ensinava meninos porque isso constituía o prazer de sua vida. Se um aluno adoecia, ela, apesar dos afazeres, encontrava tempo para lhe levar uma fruta, um biscoito, um remédio. Vivia arranjando livros, papel e lápis nas casas comerciais para os meninos paupérrimos. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria na vida se não tivesse instrução. Quando chegou da capital para dirigir o grupo escolar da vila, o prédio em que as aulas funcionavam estava em ruínas e o mobiliário, de tão velho e maltratado, já não servia para nada. Era preciso dar àquilo um jeito de coisa decente, mas não havia vintém. Ela trazia como auxiliares as suas irmãs Rosinha e Neném, ambas moças, e as três deixaram o povo surpreendido. Saíram de casa em casa a pedir auxílio para as obras. Fizeram rifas, organizaram festas, leilões, bazares de sorte. Tudo, enfim, que puderam render dinheiro. E a vila, cochilona e desacostumada a novidades, viu com o pasmo Dona Janoca e as irmãs de brocha e pincel nas mãos, caiando e pintando paredes. E a velha casa de mais de meio século ressuscitou maravilhosamente, como os palácios surgem nos contos de fada. Os salões amplos e claros abriam-se de um lado e de outro do vasto corredor, com filas de carteiras escolares, vasos de plantas aqui e ali e jarras de flores sobre as mesas. As paredes por si sós faziam as delícias da pequeninada. De alto a baixo para infinitamente, de quadros, bandeiras, mapas, fotografias, figuras recortadas de revistas, retrato de grandes homens, coleções de insetos vistas da cidade, canto e cantinhos do Brasil e do mundo. E tudo aquilo me encantava de tal maneira que eu, às vezes, deixava de brincar todo o tempo do recreio para ficar revendo paisagem por paisagem, mapa por mapa, figurinha por figurinha. Correia Viriato. E aqui eu trouxe a atividade abaixo, que a quarta questão vai estar lá na página 75. Vocês vão copiar a quarta questão e a quinta vai estar na 76. Okay? Então, podem colocar como primeira e segunda questão na atividade. A quarta questão vai dizer: indique entre as alternativas abaixo a que traz um trecho referente a Dona Janoca como educadora. Vocês vão escolher aqui, copia e marca um X na alternativa que indica, que traz um trecho que faz referência a Dona Janoca como educadora, como professora, certo? E não como ela é, característica física. E aí você vai escolher uma das alternativas, copia e marca o X, ok? Essa quinta aqui, ó, o narrador personagem expressa a opinião de Dona Janoca em relação à importância da educação, empregada no texto como instrução. Que opinião é essa? Bom, pessoal, para vocês fazerem essa, ele quer saber assim, qual a opinião do narrador em relação à Dona Janoca, né? Quando ela fala em instrução. Que opinião é essa? Quando ela fala com o menino, quando ela vai falar com o pai do menino, acho que é um trechinho aqui acima, se um aluno adoecia, apesar dos afazeres. Então, tem um trechinho do texto que o narrador fala dela, como ela, a opinião dela em relação
quando o pai do aluno não mandava ir para a escola. Pronto, é isso aqui, ó. Vivia arranjando livros, papéis e lápis nas casas comerciais para meninos paupérrimos. Se um pai se recusava a mandar o filho à escola, corria a convencê-lo de que o pequeno nada seria da vida se não tivesse instrução. Então, ó, voltando aqui à questão, que opinião é essa? Qual era a opinião de Dona Janoca em relação à importância da educação, né? Então, segundo o narrador personagem, né, tendo em base do que a visão dela da educação é que sem instrução, ou seja, sem educação, a pessoa não ia a lugar nenhum. Então, você pode tirar de acordo com o texto e colocar com suas palavras, certo? E a letra B, ele vai dizer o seguinte: em que situação ela usava essa opinião como forma de convencimento? Ou seja, em que situação? Qual era a situação que ela usava? Quando o pai não queria deixar o filho à escola, né? Aí ela usava essa situação para convencer, beleza? Quando um pai não queria que o filho fosse à escola. Então ele ia lá e convencia com essa proposta, ok? Bem simples aí. Bom, a nossa atividade é essa. Faça a leitura do texto detalhado para encontrar as informações e copiar e resolver essas duas questões, a quarta e quinta, ok? Ficando por aqui. Qualquer dúvida a gente tira no nosso horário, né? Valeu!